Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 18. Hoje nós vamos falar sobre questões na conquista. Todos nós queremos ser conquistadores. Isso é algo que Deus colocou dentro dos nossos corações. Todos nós fomos nascidos e gerados pela palavra de Deus para conquistarmos, para sermos abençoados. Só que existem princípios para isso. E é necessário que nós honremos os princípios do Senhor. Às vezes nós queremos alcançar o que Deus nos promete, sem honrarmos e respeitarmos as ordenanças que nos levará ao resultado. Olhamos para aquilo que Deus tem para nós. Só que tudo o que Deus tem para mim e para você tem uma jornada, um caminho, princípios, e esses princípios devem ser respeitados. Não adianta eu e você querermos chegar lá onde Deus nos prometeu, sem analisarmos, olharmos e observarmos criteriosamente aquilo que o Senhor tem para nós. Questões na conquista. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Podemos assentar. A lei da concordância. Nós não somos uma ilha. Deus nos formou e nos colocou dentro de um aprisco. Fazemos parte de uma família, temos amigos, conquistamos amigos. E no versículo de número 18, o Senhor falando sobre aos seus discípulos sobre a doutrina do perdão, Ele diz que tudo que existe ligação na terra, o céu honra. Então, onde há aliança, há bênção. Onde há ligação, há bênção. Ele diz que tudo que estiver ligado na terra estará ligado no céu, mas tudo que for desligado na terra também é desligado no céu. Então o Senhor Jesus explicando sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade de você estar bem com as pessoas, sobre a necessidade de você não ser uma esponja seca, que vai passando pelo caminho da vida e vai absorvendo a amargura de um, ressentimento de outro, tristeza de um assunto, situações inadequadas, e no final você está pesado. Você já viu uma esponja molhada? Você está pesado e sobrecarregado, e aí você não consegue mais caminhar. Então o Senhor Jesus diz: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E depois ele fala sobre a lei da concordância no versículo 19. Ele diz: se vocês estiverem dois e vocês concordarem sobre algum assunto, claro que esse assunto também deve ter o respaldo da palavra, e vocês orarem e pedirem, Deus vai fazer, Deus vai ouvir, por causa da concordância. Diga: eu entendi. Então vamos aprender isso em Josué 22, vamos lá. Comigo em Josué capítulo 22, hoje obedecendo a campanha que fizemos no final, hoje vamos falar sobre conquistas. Josué capítulo 22. Eu quero falar sobre o primeiro princípio da conquista. Nós temos 3 princípios na conquista. O primeiro princípio, a necessidade de termos alianças. Diga amém. Você não sabe a importância que tem de você ser amigo de alguém, e esse alguém for alguém que tem comunhão com Deus. A importância de você ter na sua família alguém de oração, alguém de jejum, alguém de súplica, alguém de clamor. Famílias inteiras são salvas por uma pessoa que se dispõe a orar, que se dispõe a jejuar, que se dispõe a clamar. Casamentos são salvos, história de filhos são mudadas por um intercessor. A importância que exista pessoas que façam alianças. São todas as pessoas que fazem alianças? Não. Por quê? Porque as pessoas que fazem alianças
São pessoas que estão dispostas a semear em um terreno onde aparentemente não vai frutificar nada, ele não espera nada, ele faz porque ele sabe que é de Deus e que tem que ser feito. E as pessoas que são pessoas interesseiras, individualistas, elas não conseguem fazer alianças, porque elas só esperam retorno, elas se preocupam com o retorno. Elas não se preocupam em ser úteis, elas se preocupam no que aquilo será útil a ela. Então, primeira situação, você tem que fazer alianças. Alianças com pessoas amigas, alianças para ajudar, aliança para ser ajudado. Josué capítulo 22, versículo 1. Então Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedecestes, em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Quem eram essas 2,5 tribos? Foram aquelas tribos que, antes de atravessar o Jordão, os transjordanianos, olharam e disseram: olha, nós temos gado, somos criadores de gado, e aqui é um lugar bem propício para criarmos gado. E aí eles se interessaram pela terra e disseram assim: nós vamos falar com Moisés para ver se ele permite que nós possuamos a terra antes do Jordão e não atravessemos o Jordão para conquistar do outro lado. Eu vou dizer de novo, já preguei isso algumas vezes, eu vou dizer de novo: existem pessoas que conquistam primeiro. Existem pessoas que são felizes primeiro. Existem pessoas que almejam e alcançam primeiro. E existem aqueles que são medianos. E existem aqueles que são depois. Nem por isso são pessoas que não são abençoadas. Isso é questão de Deus, de soberania, de tempo, de espaço, de administração divina e celestial. Agora a questão é: você viu o mandamento do Senhor Jesus em Mateus 18, 18 e 19? Que nós precisamos trabalhar em concordância, que nós precisamos estar ligados na terra para que a coisa aconteça no céu, que nós precisamos ter concordância com pessoas. Aí eu pergunto, você olha para um tamanho do mandamento desse, um mandamento que engloba a bênção de Deus para a sua vida. E você, como todo cristão, quer ser abençoado. Mas aí tem a maldita personalidade, pelo amor de Deus. Você olha para um tamanho do mandamento desse, para um segredo, para um mistério poderoso desse. Jesus só faltando o quê? Nada. Ele diz do 18, ligou na terra, está ligado no céu. Desligou da terra, está desligado do céu. Vocês têm que ter perdão, vocês têm que se amar, vocês têm que se unir. Olha, se 2 de vocês concordarem, vai ser feito. Mas se houver discórdia, nada feito. Mas aí nós perdemos bênçãos, deixamos de conquistar, nos tornamos pessoas mal-humoradas, frustradas, mendigas, porque nós evidenciamos a personalidade. Primeiro vem a minha personalidade, depois o meu desejo pela bênção. Irmão, para que você faça aliança com pessoas, você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que renunciar a outras. Você tem que deixar passar muita coisa. Porque senão você não se aliancia com ninguém. Você tem que olhar para o objetivo. Eu quero ser um conquistador. Eu quero ser alguém que tenha uma vida, uma jornada, que seja uma jornada gradativa, mas funcional. Para isso eu preciso eliminar, melhorar, mudar a minha personalidade. Eu preciso dar uma melhorada no meu jeito. Por quê? Porque para viver com gente
Você também é gente, você sabe disso. Nós precisamos aprender a ser mais maleável, não é verdade? É ou não é? Nós precisamos deixar passar muita coisa. Deixa passar para cá, deixa passar para lá. Porque o alvo e o objetivo é: eu não quero me enroscar, eu não quero me embaraçar, eu quero ser abençoado. Quem eram os transjordanianos? Número 32. Vai lá comigo, mas fica aberto em Josué, tá? Números 32. Estes são aqueles que foram abençoados primeiro. E eles fizeram aliança. Aliança de estar com o povo de Deus até que eles conquistassem, passassem o Jordão e conquistassem a terra. Aliança. Eu queria perguntar uma coisa. Com quem você tem aliança? Ah, sabe o que é, pastor? Eu tinha aliança com alguma pessoa aí, mas aí elas me ofendeu, elas me deixou triste, tal pessoa, isso, aquilo, e aí eu discordei, e aí eu quebrei a aliança. Nossa, mas você é fraco, hein? Você não vai ter aliança com ninguém na terra. Consequentemente, ninguém vai ter aliança com você. Se você não tem aliança com ninguém... Ah, eu tinha aliança com meu marido, mas sabe o que é? Meu marido, a minha esposa, uma personalidade muito ruim, eu quebrei a aliança. Tem uma aliança, não tem concordância não. Ele fala A, eu falo B, ele fala C, eu falo o abecedário inteiro. E assim vai. Nós precisamos entender o seguinte: a terra está aí para possuir. Nós temos necessidades de conquista, de posse. Isso foi implantado dentro dos nossos corações. A fé, a conquista, a vida em abundância, aquilo que precisamos, os sonhos que Deus plantou em nós. Aí você opta a sua personalidade ou a promessa que Deus tem para você. Eu quero ter um casamento bem sucedido. Eu quero conquistar isso. Um lar, uma cobertura para os meus filhos, para os meus netos. Então você tem que ter aliança com aquela pessoa. E aliança exige abnegação e renúncia. Aliança não é um contrato. É um firmamento emocional e espiritual. Aliança não nasceu no coração de homens e nenhum tribunal humano e nenhum cartório judicial. Aliança nasceu no céu. E quando você tem aliança com uma pessoa, aquela pessoa está assada, frita, está de qualquer jeito, mal temperada, e você continua com a aliança. Isso é aliança. Por isso que eu digo que não são todas as pessoas que fazem aliança. Existem pessoas assim, que ela tem um contrato. Um contrato assim: eu te trato bem desde que... E aliança não. Aliança você cumpre a sua parte, e se o outro cumprir a dele, bem. Se cumprir, se não cumprir, também bem para você. Você cumpriu, você se responsabilizou moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Enquanto aquela aliança não terminar, você continua do mesmo jeito, amando do mesmo jeito, se portando do mesmo jeito, reagindo do mesmo jeito. Por isso, não é todo mundo que faz aliança. Aliança só gente de caráter consegue fazer. E você, para prosperar, você tem que ter aliança com pessoas. Mas para que você tenha aliança com pessoas, pessoas têm que ter aliança com você. E tem que partir de você. Amém? Você tem aliança com alguém? Um compromisso emocional, espiritual, de ser bênção, de fazer o bem, de amar, de ajudar, de socorrer. A palavra do Senhor diz assim em Números 32, versículo de número 5. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, as 2,5 tribos disseram a Moisés: desce esta terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. Moisés falou: que é isso? Vocês estão pedindo o quê? Vocês estão renegando, renunciando. Aí eles disseram assim, versículo 18: não, voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Isso é aliança. Eles disseram: nós vamos deixar aqui os nossos currais, os nossos filhos, as nossas mulheres protegidas, guardadas. Deixaremos aqui alguém para cuidar delas e daquilo. E nós vamos com vocês e até vamos na frente. E aí somente quando Israel estiver atravessar o Jordão e estiver de posse e fizer as batalhas principais, é que nós vamos voltar. Isso é aliança. Aliança é comprometimento e... precisamos ter aliança para prosperar. Você não é uma ilha.
não confunda aliança com embaraço. Não confunda aliança com escravidão. Não confunda aliança com ser refém de alguém. Ficar ali, igual um cachorro sarnento. Não. Aliança é feita de duas partes, né? A pessoa aliançou com você, você aliançou com ela, e os dois vão juntos para conquistar. Amém? Aí tem a diversidade, mas claro que tem. Claro que tem. Entre um pai e um filho tem a diversidade. Entre um cônjuge tem a diversidade. Só que é preciso e é necessário vencer essas diferenças para atingir o alvo principal, que é o alcance da bênção. Você decide, é importante as diferenças de vocês ou é importante o alvo que é ser bênção, que é alcançar o que Deus tem para você. Aí decide. Aí se as diferenças for mais importantes, vocês ficam aí, ó, igual a luta de briga de galo. Fica aí brigando por moedas, por centavos, por misérias, por migalhas. Ao invés de se unir e dizer assim, as nossas diferenças não atacarão um ao outro e nós vamos juntos buscar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Um cede de um lado, outro cede do outro, um renuncia, o outro também, abnegação, o outro também, vê que o outro não dá conta, não ataca ninguém, não ofende, não ora e fala, Senhor, ajude meu marido, ajude minha esposa, ajude os meus filhos, Senhor, socorre-nos. A Bíblia diz assim, versículo 23, quem tem aliança e não cumpre, está em maldição. E se não fizerdes assim, Moisés disse, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quando você firma aliança com alguém, e você não cumpre a sua parte, você está em pecado. Você tem que cumprir a sua parte no acordo. Tem muita gente que ele está aí, ó, igual o cachorro caído da mudança. Ele não sabe para onde vai, o que ele faz, ele tenta uma coisa, não dá certo, ele vai para outra, não dá certo. Por quê? Porque ele não está cumprindo aquilo que prometeu diante de Deus. Então, não tem como. Não tem como você querer caminhar o caminho de Deus, ir atrás dos propósitos de Deus, sem as ordenanças, os mandamentos, os princípios do Senhor. Não dá certo. Diga, eu entendi. Esses eram os transjordanianos. Volte comigo em Josué 22. Josué olha para eles e disse, vocês cumpriram, fizeram tudo certinho. Existem alianças que são para sempre. Existem alianças que são temporárias. Fala uma aliança que é para sempre, enquanto as pessoas viverem. Existe uma aliança que é para sempre. Aliança de pai e filho. Aliança de cônjuge. São alianças para sempre. Agora existem alianças que são temporais. Quais são as alianças que são temporais? São as alianças que se termina aquilo que foi acordado, aquilo que foi emitido de ambas as partes. Foi dado a tribo de Ruben, Gade e meia de Manassés uma ordenança. Vocês vão à frente e vão conquistar junto. Acabou? Acabou. Quebrou. O que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas aproveitam das outras e querem fazer delas escravas de seus fetiches, de suas manias. Isso aí não é aliança. No reino de Deus não vale escravidão. O Senhor Jesus Cristo nos libertou para sermos livres. Ninguém pode escravizar o outro. Ninguém pode comandar aquilo que o outro sente. Se existe mandamento para tu, existe para mim. Se existe para mim, existe para tu também. Ou ti ou você, tanto faz. É assim que funciona.
É assim que nós temos que respeitar. Um relacionamento onde apenas o outro tem direito, onde apenas o limite do outro é respeitado. Um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, onde só a vontade do outro é que governa, onde só a personalidade do outro é a... Não, isso aí é escravidão, isso aí não é aliança. Aliança é onde é que começa o seu limite, onde termina o meu. Aliança é aquela que você pode dizer as verdades para aquela pessoa e vocês conversarem e ficar tudo bem. É ou não é? Isso é aliança. Agora, o que é escravidão? Escravidão é quando um outro monopoliza a situação e aí fala, eu tenho aliança com o meu marido, eu tenho aliança... Não é nada, é escravidão. Existem alianças que são temporais e essas alianças são alianças que têm um fim. Tem um fim. Aqui houve o fim da aliança. Por exemplo, existe uma aliança de amizade. A aliança de amizade é uma aliança temporal. Enquanto você está com aliança, você é fiel e conduz de maneira adequada. Aí, acabou, você já fez de tudo, agiu de toda maneira, de todo jeito, é interrompida aquela aliança por alguma circunstância, então cumprido o papel, acabou, você é livre. Diga, existem alianças temporais. E aquele que ajuda, ele é ajudado. Você nunca vai perder por ajudar alguém, sabia? A Bíblia diz assim em Provérbios 19, 17, que aquele que ajuda o pobre empresta a Deus. Aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus. E você já viu Deus ficar devendo alguma coisa para alguém? Aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus. Essas tribos já haviam conquistado e agora ajudaram as outras que não haviam. Você acha que eles voltaram vazios para casa? Você acha que Josué não lhes deu nenhum despojo das guerras, das batalhas? Se você ajuda alguém que está precisando, você está emprestando a Deus. Eu não estou falando de situação monetária. Estou falando de todos os tipos de ajuda, meu irmão. E as ajudas mais importantes que você recebeu na sua vida, nada teve a ver com dinheiro. As ajudas mais importantes que você teve na sua vida não teve a ver com situação monetária. Foi aquela que alguém olhou para você, levantou você, sustentou você espiritualmente, socorreu você no momento de dificuldade, estendeu a mão para você. Outra coisa que nós não podemos nos esquecer é a gratidão. Seja grato com pessoas que Deus colocou na sua vida para abençoar você. Não se esqueça delas em suas orações. Ame-as, sejam fiéis a elas. Nós precisamos ter essa troca. Nós precisamos ter essa situação. Outra coisa, não seja alguém dramático. Uma pessoa, sei lá, um cônjuge, um filho, nós estamos falando de família, de relacionamentos, que tem tudo a ver com posse. Pastor, o que tem isso a ver com posse? Tudo. Você está mal em casa, não adianta você querer conquistar nada lá fora, as portas estarão fechadas para você lá fora. Não vai dar certo para você. E existem pessoas assim, que deu certo, sei lá, 8 meses no ano, 9 meses no ano, e o resto não deu certo. Aí a pessoa enfatiza e potencializa os 3 meses que não deu certo, os 4 meses, ou os episódios, e esquece dos outros. Toda situação, enquanto nós estamos aqui, tem as coisas ruins, mas também tem as coisas boas. E nós temos que ter olhos não para as ruins, mas as coisas boas. Não adianta, não existe relacionamento perfeito, não existe situação perfeita. Por isso que nós temos que ser hábeis para quê? Para entendermos e compreendermos isso e considerarmos, ora, meu cônjuge fez isso, mas quanta coisa boa que ele fez. Mas não, a gente potencializa aquilo que é ruim. Meu filho foi mas quanta coisa boa tem dentro dele. Deixa eu rebuscar, deixa eu analisar, deixa eu olhar. A questão de estar aliançado.
A questão de você continuar orando por alguém, mesmo que essa pessoa rejeite a sua oração, mesmo que você tenha aliança. Agora, o dia que você quebrou a aliança, quebrou. Existe quebra de aliança? Existe. Quebrou a aliança, quebrou, acabou, cada um para o seu lado. Mas enquanto existir aliança, tem que se honrar a aliança. Diga glória a Deus. Diga: quem ajuda, empresta para Deus. Versículo de número 8 do capítulo 22. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, com metal, com ferro, com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Josué diz assim às tribos: vocês voltem, mas vocês chegando lá, vocês dividem com aqueles que ficaram. Essa era uma regra da guerra. Davi também respeitava essa regra. Vocês dividem com aqueles que ficaram. Dividam com eles. É como os missionários. Uns vão, os outros ficam, oram e contribuem financeiramente. E todos são abençoados espiritualmente da mesma maneira. Isso nós precisamos entender que é uma regra que Deus nos deu. Bom, primeiro princípio da conquista. É necessário que façamos alianças. E alianças às vezes são temporais que precisam ser quebradas. E as alianças temporais um dia são quebradas. E é necessário que elas se quebrem de uma maneira saudável. De uma maneira abençoada. Qual é a maneira saudável que se quebra a aliança? É o seu coração estar limpo. Sem nenhum vestígio, sem nada, missão cumprida, trato feito, situação correta, acabou. Já fiz o que tinha que fazer, minha aliança já foi feita. Essas duas tribos cumpriram e estavam voltando para casa. Segundo princípio da conquista: comunicação. Diga comigo: comunicação. As pessoas falam muito e conversam pouco. As pessoas não conversam. Elas falam sobre tudo e não dizem nada. Esse é o problema. Elas falam. O ser humano tem uma necessidade de falar. Porque falando parece que ele está se evidenciando, ele está se impondo, ele está conquistando seu lugar. Só que fala, mas não conversa. O que é uma conversa? É você chamar alguém para uma situação. Você fala, responde. Fala, responde. Isso é uma conversa. Agora, fala, mas não conversa. Joga-se conversa fora. Fala-se de todos os assuntos, mas nenhum assunto que se aproveite. Quando Paulo, falando da ceia, Paulo diz assim: vocês se reúnem por bem ou por mal? Quando vocês conversam, quando vocês se reúnem para a bênção, para o crescimento espiritual, ou vocês reúnem para o mal? Quando você se reúne, quando você conversa com as pessoas, quais são os assuntos que vocês conversam? Quais são as meditações que vocês fazem? Existem pessoas que, quando se reúnem, é só para falar da vida do outro. O assunto é assim, um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Isso é cansativo? Mais que isso é medíocre, isso é pobre. Se uma pessoa não tem assunto próprio, ele é uma pessoa pobre. Tudo que fala tem a ver com a vida de alguém. Ou está falando bem ou mal, mas está falando da vida de alguém. Olha para o seu irmão e fala da sua vida. Aí se você não quiser falar da sua vida, você fica quieto. A comunicação é necessária, a conversa, o diálogo, e não você ficar falando só para que a sua voz seja ouvida. Nós temos que falar e dizermos coisas, e não falar por falar, conversarmos sobre situações, falarmos. Você, por exemplo, é um absurdo isso, você não poder dizer para o seu cônjuge
o que você pensa. Eu acho isso um cúmulo do absurdo. Qual é a pessoa que, eu estou falando de crente, claro, né? Porque o ímpio não tem comunhão, então não tem como. Tá, mas vamos falar de casais que são crentes. A mulher não pode dizer para o marido, ou o marido não pode dizer para a mulher, dizendo assim, ó, eu não gostei disso, não gosto que você faz assim, não gosto daquilo. Aproveitando, eu também não gosto disso. Qual o problema? Aí um fala, já fica bicudo, já fica nervoso, só porque o outro falou daquilo que não gosta. Ué, mas se eu não puder falar, se você não puder falar para a pessoa que você convive, então, que casamento é esse? Que relação é essa aí? É igual pais e filhos. Tem pai que fala assim, não posso falar isso para o meu filho, porque senão ele vai... Quê? Você tanto pode quanto deve falar as coisas que devem ser ditas. Isto é comunicação. Isto é situação salvífica. Você está salvando o seu relacionamento. Você está salvando sua família. A necessidade de diálogo. Porque vamos falar a verdade, o que não falta hoje são pessoas individualistas. Só existe o direito dela, só existe o limite dela, só existe o querer dela, só ela. Não! Nós vivemos numa sociedade. Tem direito para você, tem direito para mim, tem para todos nós. Diga amém. O que acontece? Acontece que essas 2,5 tribos achou que podia fazer algo sem comunicar as outras tribos. Achou que podia fazer um altar, não para sacrifício, essa não era a intenção deles, mas o inferno está cheio de boas intenções. Não importa a sua intenção, se a sua intenção é boa ou ruim, a questão é comunicação. Tem que ter comunicação. Todas as pessoas podem comunicar-se? Sim ou não? Não. Todas as pessoas falam, a não ser as pessoas que são mudas, mas todas as pessoas falam. Mas comunicar não. Tem pessoa que você não pode falar para ela aquilo que é verdade, aquilo que não pode. Não pode. Então, se você tem um marido, se você tem um cônjuge que ele não suporta a verdade, você tem que encontrar um meio, orar, ungir, pedir, para você poder chegar àquela situação e poder dizer e poder falar. Tem que ter um meio, tem que ter uma maneira, porque existem pessoas que não conseguem ouvir verdade. Bom, vamos falar, quem é que gosta? Você fala, ai, que delícia quando alguém me diz uma verdade. Você fala isso. Ninguém gosta. Só que alguns conseguem ouvir quebrando apenas um dente, outros quebram todos, de preferência de você. Agora, o que nós precisamos entender? Que essas 2,5 tribos foram fazer algo sem comunicação. Por quê? Porque não respeitavam o quê? A submissão às outras tribos. Achou que podia fazer o que pudesse fazer do jeito que podia fazer. Não, tudo aquilo que a gente faz tem um resultado, tem uma situação adequada. 22:10, vamos lá comigo? Chegando eles no limite do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Fizeram um altar na divisa, mas na terra de Canaã. Eu vou ler para você não precisa ler não. Olha só, Levítico 17 diz assim, 8 e 9. Levítico 17, 8 e 9. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros, que peregrina entre vós, que oferecer holocausto em outro sacrifício daquela época, de acordo com Josué capítulo 18, versículo 1, o altar do Senhor estava em Siló, e era só em Siló que podia sacrificar. Eles, pois, fizeram um outro altar, não podia, era proibido. Para que essas tribos fazerem isso, eles tinham que ter pedido permissão a Eliezer, a
comunicação. Segundo princípio, para que nós possamos prosperar, para que a nossa vida possa dar certo. Não trouxeram a porta da tenda, versículo 9, Levítico 17, 8 e 9, estou lendo para você, da congregação para oferecer ao Senhor, esse homem será extirpado do povo. A regra qual era? Não se pode oferecer nada fora do altar determinado por Deus. Deuteronômio capítulo 12, do 1 em diante. Sacrifício só no lugar que Deus determinar. Quando as outras tribos ouviram o que as 2:30 fizeram, aí ficou feio. O altar era em Siló. Quem era Finéias? 25. Vamos ver, vamos lá. 11, vai, para você entender direitinho. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem e enviaram os filhos de Israel e os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, a Finéias, filho de Eliézer, o sacerdote. Quem foi Finéias? Ele era neto de Arão. Esse moço aqui, ele era, em Números capítulo 25, quando o povo de Israel, eles dormem, se prostituem com as mulheres dos moabitas e adoram a idolatria, se prostram diante dos ídolos. Veio uma praga que mata 24 mil e estava ali uma mulher e um marido, uma mulher e um homem ali, e aquela praga, vamos lá ler, porque é importante, ter um versículo lá, que eu gosto muito desse versículo, eu queria que você lesse também. Vá lá comigo em Números 25. Finéias pega uma lança e atravessa os dois. Deus olha aquilo e diz assim: eu gosto desse moço. Então você vê que eles não estão mandando qualquer pessoa para guerra, estão mandando Finéias. Finéias era um moço zeloso. Ninguém fazia nada, ele atravessou. Números 25 diz assim, versículo 7: vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo vento. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. O homem era violento, zeloso com as coisas do Senhor. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, o Senhor fala sobre Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumi, no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Quem é que recebe a aliança de paz de Deus? Quem é zeloso. Quem cuida é de Deus. Isso é certo, é de Deus. É assim que Deus gosta? É assim. É assim que Deus quer? É assim. E aí o Senhor diz ainda assim no versículo 13: e ele e a sua descendência depois dele terá aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Volta comigo em Josué 22. Quem é que vai presidindo essa comitiva dos 10 príncipes mais Finéias? Quem é? Finéias. Finéias não brincava em serviço, meu irmão. Ia dar guerra, guerra entre irmãos, ia dar guerra entre tribos. Por quê? Tudo pela falta de comunicação. As 2,5 achou que poderia fazer algo sem ter nenhum resultado. Não pode, tem que ter comunicação. Primeira regra da prosperidade. Nós estamos falando na situação de ausência de embaraço e presença de volúpia. Primeiro, regra: faça alianças com pessoas boas, com pessoas que te ajudem. Segundo, tem que ter comunicação. Terceiro, tem que ser prudente. O que é prudência? Fala para o seu irmão, responda para o seu irmão, o que é prudência?
Ser prudente não é ser letárgico. Ser prudente não é ser avoado, como diz alguns. O que é ser prudente? É ser alguém de ação, mas alguém que esteja seguro do que vai fazer, totalmente dentro de uma logística. Eu vou fazer isso, vai resultar naquilo, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro. Esse é o resultado que eu quero? É, amém, vamos embora. Isso é prudência. Nós temos que ser prudentes. Eu vou fazer isso porque Deus está comigo, porque Deus falou comigo, porque Deus me abençoa, porque isso é... Mas se Deus não tiver no negócio, tem que ter prudência. Foi Deus mesmo que falou? Ou será que é uma aspiração do meu coração, da minha mente? E vamos lá. O que ia sair na última parte do versículo 12? Guerra. Versículo 3. E enviaram os filhos de Israel 13. Em Finéias, versículo 14. E também 10 príncipes de cada casa, versículo de número 16. Vamos lá. Josué 22:16. Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometestes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Que negócio é esse de fazer altar? Vocês acham assim que vocês podem fazer um altar? Vocês não comunicaram, vocês não falaram, vocês não... O ser humano prefere ficar embaraçado. Eu vou mais longe, o cristão. Ele prefere ficar embaraçado, ele prefere perder a bênção, ele prefere dar lugar para o diabo, ele prefere dar brecha, ele prefere ter sentenças em cima dele do que conversar. Não, isso aí é uma coisa... não acredito nisso. Prefere ficar embaraçado, prefere perder a bênção, prefere dar lugar ao diabo, prefere abrir brechas para o diabo entrar com maldições, com problemas, com dificuldades, do que conversar. Conversa, fala, chega no cônjuge, fala, conversa, chega no filho, fala, conversa, põe os pingos nos is, acerta a situação. Comunicação. Vocês acham que vocês podiam fazer um altar sem comunicar conosco? Não pode. Não fique achando coisas. Olha, irmãos, esse negócio de achar, esse é um problema. É ou não é? Acha. Tem gente que já acha cada coisa. Acha. Eu acho que aquele irmão, eu acho que aquele outro irmão, eu acho que isso. Não. Custa perguntar, custa falar, custa, é o seguinte, mas sem ofender não, é o seguinte, aconteceu isso assim, o que é que aconteceu? O que você queria? O que você queria? Não, foi assim, então tá bom. É ou não é? Custa ter um diálogo. É aquilo, as pessoas falam e não dizem nada, as pessoas falam, mas não conversam, falam de todos os assuntos, mas não falam o assunto principal. É ou não é? Você é alguém de diálogo, de comunicação? Nós precisamos disso. Precisamos expressar aquilo que nós sentimos, precisamos expressar aquilo que nós pensamos, e as pessoas precisam respeitar. Onde é que começa o seu limite? Fala aí para o seu irmão. Onde termina o do outro. Então tem o meu limite, tem o seu limite. Não passa para o meu lado que eu não passo para o teu. Aí vai ficar tudo certo. É ou não é? Aí eles disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o mandado do Senhor, que é só um altar. O altar está lá em Josué 18:1 em Siló. É lá que tem que adorar a Deus. Prudência. Foram para a guerra, mas graças a Deus conversaram, né? Conversaram. O que salvou essa situação aqui, de não ter guerra, foi a conversa. Chegaram e falaram. O que é? Vocês estão se rebelando? Estão se voltando contra Deus? Aí as outras duas tribos abriram a boca. Mas por que não falaram antes? Por que não falaram? Por que não? É o seguinte, nós estamos tendo uma ideia aqui. Mas eles tiveram uma ideia lá. Voltasse para trás, mandasse um mensageiro. Não deixar a coisa mal resolvida, mal interpretada. Voltasse atrás. Chegaram lá e disseram assim:
vamos fazer aqui um altar para que os nossos filhos também tenham direito no Deus Yahvé, o Deus de Israel, um altar para que sirva de testemunho, que nós também somos de Israel. Vamos fazer um altar de pedras aqui, gigantesco, grande? Vamos, fizeram. Tá, intenção deles, boa, mas da maneira errada. A sua intenção tem que ser boa, mas tem que ser do jeito certo. Diga amém. Versículo 19. Vamos ver o 20. Aí eles começam a relembrar o que Acã fez, começam a relembrar o que eles fizeram. Aí 22 eles respondem e diz assim: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe. Deus sabe que não foi por mal. Você nunca ouviu essa frase? Eu acho que essa frase foi tirada daqui. Você acha que não? Não, Deus sabe a intenção do meu coração. Mas você não está no céu ainda. Você vive com gente. E não é só Deus que tem que saber o que você sente, o que você pensa. São as pessoas também. Você chega e fala. E não fala por costa não, fala na cara. Aí na face. É coisa feia falar nas costas. Fala ali, conversa. Deus sabe que não foi essa a intenção. Mas não interessa, você não é uma ilha. Não tem, Deus sabe. Tem que conversar. Aí eles disseram assim: Deus sabe, e Israel mesmo saberá. Aí tudo bem, né? Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, para oferecer holocausto, oferta de alimento e oferta pacífica, que o Senhor o requeira. Versículo 24, nós não fizemos por isso. Nós fizemos porque os nossos filhos amanhã virão a falar, os nossos filhos virão falar dos nossos filhos que nós não temos parte, que passamos o Jordão e existe um Jordão entre nós e vós. E aí como é que faz? Parte B do versículo 25. E os vossos filhos iriam fazer os nossos filhos desistir de temer ao Senhor. Versículo 26. Por isso dissemos: prepara-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas um altar de testemunho, chamado Ed. Agora, intenção boa, mas eles estavam transgredindo o mandato. Tinham que chegar lá e perguntar para Josué, não é fazer o que dá na cabeça. Primeira regra da prosperidade sobre questão de relacionamento, porque o embaraço impede prosperidade. Primeiro, faça aliança com pessoas boas. Segundo, comunicação. Terceiro, prudência. As outras tribos tiveram prudência em conversar. E aí estavam conversando. Aí elas olharam e disseram assim: bom, já que é assim, acabou a guerra. O que acabou com a guerra? Foi Deus, um anjo com a espada desembainhada. O que acabou com a guerra entre os irmãos? O que acabou? O que acaba com a guerra entre casais? O que acaba com a guerra nas famílias? O que acaba com as guerras nos trabalhos, nos relacionamentos? Conversa, diálogo. É isso que acaba com a guerra. Enquanto isso, o diabo fica fermentando. De um lado, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés nem fizeram aquilo, mas nem pensou que isso ia provocar tal coisa. Mas os outros olharam e acharam: é para o holocausto, vão matar todo mundo. Mau entendimento. Um não fez aquilo por querer, os outros interpretaram porque eram zelosos, da mais Finéias, totalmente zeloso, e aí deu o que deu. Mas terminou bem, diga, terminou bem. Porque o Espírito Santo, porque o anjo do Senhor, porque desceu uma nuvem do céu, porque veio um profeta que se levantar, Finéias, dizendo: ó, Finéias, não penses que os seus irmãos fizeram altar de holocausto, não. É um altar de testemunho, e o Senhor me enviou para que não houvesse derramamento de sangue entre irmãos. Ouve isso aí? Não? Ouve ou não ouve?
Você quer conquistar lá fora, tenha esses 3 princípios para que você esteja em ordem com a sua família. Primeiro, faça alianças. Ninguém sem aliança não vai ser um conquistador. Ninguém. Você tem que ter aliança com pessoas. Segundo, você tem que preservar a comunicação. Terceiro, você tem que ser prudente. Você tem que ter prudência, cuidado, cuidado. Não vai pensando, não vai achando, não vai. Às vezes a pessoa não está nem na cabeça dela. Eu já ouvi tanta coisa, meu irmão. Nem passa pela cabeça dela. E você, porque tem gente que é uma mente fértil, hein? Ela fica maquinando, e de uma coisinha já vai para aquilo. Vai usar essa fertilidade no reino de Deus, que nós vamos ser muito abençoados com essa mente. E fica. E a outra, nem percebeu, nem viu. As 2 tribos e meia lá, não, seguindo. De repente vem aquele monte de gente querendo matar. Pera um pouquinho, não é nada disso não. Não é nada disso. Versículo de número, para terminarmos, 33. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. Diga, resposta boa. E os filhos de Israel louvaram a Deus. Todo mundo acabou no louvor, a bênção. E não falaram mais de subir a guerra contra eles em exército, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Foi uma bênção, irmãos. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram o nome ao altar de Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Era só isso que eles queriam, mas uma má interpretação. Para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Neste ano de 2015, vai existir muita oportunidade para ter discórdia no teu lar, para ter desavença, para ter atrito. Em nome de Jesus. Deixa para lá. Olha para o objetivo. Tá, é uma coisa imprescindível. Eu tenho que conversar para acertar a relação, conversa. Mas sabe, conversou, acabou, esquece. Não seja alguém amarrado, embaraçado, medíocre, que fica atrás de mas você falou aquilo, naquela vez você falou aquilo outro, naquela vez você falou aquilo outro. Fica desenterrando coisas. Neste ano de 2015, faz um propósito de Deus no seu coração. Que você vai conversar, que você vai falar, que você também vai ouvir o que aquela pessoa importante na sua vida tem a dizer. E você vai acatar, você vai dizer, não, eu sei que você está falando de verdade, qual é o problema? É verdade. O marido, a esposa, os filhos, qual é o problema? É verdade. Dê abertura, dê acesso, por quê? Porque se houver paz dentro dos seus relacionamentos, a paz leva à prosperidade. Quando Davi manda cumprimentar Nabal, diz assim, paz aquele próspero. A paz leva à prosperidade. O que Jesus diz em Lucas, no capítulo 11, sobre a questão de disseram que ele era o chefe ali dos demônios. Ele diz assim, a casa dividida não prospera. A casa dividida não prospera. Jesus diz assim em Lucas 11:17, nem Satanás está dividido em si mesmo, eles trabalham em unidade, porque a casa dividida não prospera. Entrou divisão, entrou divergência, entrou o demônio ali. Quem é que vai ganhar? Vai ser o inferno. Qual é a parte que vai ser atingida? A parte que ficou amargurada, a parte que ficou ressentida. Quem é que vai ficar livre? A outra que não tem nada a ver. Então, em nome de Jesus, se você tem alguém, se você deixa passar, sabe, seja maleável, seja um pouco mais flexível, olha para o alvo, para o objetivo. Eu quero nesse ano 2015 ser abençoado, eu quero começar esse ano com o meu coração limpo, sem mágoa, eu quero ser uma pessoa comunicável, eu quero falar, mas também eu quero ouvir, eu quero falar o que eu penso, mas eu quero ouvir também o que a outra pessoa pensa. E se o que o outro diz é verdade, eu vou acatar, vai doer um pouco, tal, mas eu vou saber que Deus está tratando comigo, e aí eu vou crescer, vou melhorar, eu vou mudar, eu vou prosperar.
para a sua vida na área financeira, viva com picuinhas. Se você quer trazer embaraço na questão de enfermidades físicas, viva com picuinhas, viva com ressentimento. Mas se você quiser ter uma vida que alavanca de prosperidade, tenha um coração aberto. Observe esses princípios. Tenha aliança e seja fiel nessas alianças. Seja comunicável, seja uma pessoa aberta, não seja uma pessoa numa ilha, não seja uma pessoa que as pessoas não possam te dizer nada. Fale, mas ouça também. Você que é pai e mãe aí, ó, seu filho não pode dizer nada para você, não pode dizer para você, ó pai, o senhor está errado, ou você está errado nisso. Não, filho, fala para mim o que é que o pai está errando, fala para mim o que é que a mãe está errando. Qual é o problema? Qual é o problema? Se você quer falar, você também tem que ouvir. Vamos santificar. O que salvou aqui a guerra, que não poderia existir naquele momento tão gostoso de conquista, de bênção, não foi o Espírito Santo, não foi os anjos, não foi ninguém, foi a comunicação. O que salva a sua família, o que salva a sua vida é a comunicação. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Cuidado com a sua personalidade. Ela pode trazer muitos embaraços para a sua vida neste ano de 2015. Não se embarace. Satanás tem amarra para os seus pés, Satanás tem amarra para as suas mãos, e essas amarras nascem no seu coração. Em nome de Jesus. Você olha para a palavra de Deus e você vê nela 3 princípios bíblicos. Seja alguém de aliança. Se você é alguém que não tem aliança com ninguém, faça alianças. Faça alianças. Seja fiel nas alianças que você tem. Ajude pessoas. Provérbios 19:17. Quem ajuda o necessitado empresta a Deus. Seja alguém comunicável, tenha mais diálogo na sua casa, desligue um pouco mais a televisão, saia um pouco mais das internets, tenha mais diálogo, conversem mais, seja mais prudente. Antes de você chegar a uma conclusão, seja prudente. Antes de você fazer alguma coisa, seja prudente. Não vá fazendo coisas, não vá tirando precipitadas conclusões. Não faça isso. As 2,5 tribos não tinham intenção alguma de fazer um altar de holocausto, mas também não comunicaram, não disseram. Seja prudente. Seja prudente. Não vá agir precipitadamente. Diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, eu quero neste ano de 2015 um ano sem embaraços, um ano sem portas fechadas. Eu quero portas abertas. Eu quero ser livre para conquistar o que o Senhor tem para mim. Mas eu também sei, pois a tua palavra me ensina: só a bênção onde há concordância, só a bênção onde há aliança, onde existe aliança que vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer alianças com boas pessoas, com pessoas íntegras, com pessoas de caráter. Eu quero ser alguém comunicável. Eu quero falar o que eu penso, mas eu quero ouvir
céu. E a tua palavra diz que se eu com alguém concordar sobre algo, o céu, o Pai, vai me abençoar. Então, em nome de Jesus, neste ano de 2015, eu quero esses 3 princípios de jornada para que eu possa prosperar. Em nome de